Vamos meditar nessa noite, lendo João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Capítulo 6 fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Eu estava lendo essa passagem bíblica sobre o ponto de vista da satisfação. Jesus é o único que pode satisfazer a todos nós. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, vamos ler só até o versículo 15. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz, diz o hino que nós cantamos. E aqui o versículo 12 diz o texto que todos ficaram satisfeitos. Satisfeitos porque estavam com a barriga cheia, vamos dizer assim, bem vulgar, né? Estavam cheios. Eles buscavam a Jesus porque viram os milagres que Jesus estava fazendo, os sinais que estava operando entre os doentes. Então, eles estavam muito interessados em curas. Muitos, olha, 5.000 homens, sem falar nas mulheres e as crianças. Era muita gente ali. E quando Jesus põe Filipe à prova, ele fala: Senhor, precisa de muito dinheiro para alimentar essa multidão. 200 denários, né? Cada denário era o dia de um trabalhador, né? Então, imagina quanto dinheiro, né? 200 vezes R$150 mais ou menos. Quanto que daria em dinheiro? Você que é bom em cálculo aí. 200 vezes 150. Hã? É, 20 e tantos mil, né? Reais, né? Então, pega a calculadora aí e faz a conta certinha aí, porque a gente está transmitindo aqui, vai que alguém vai querer saber o número exato aí. Hã? Quanto? 30 mil? Eu não tinha pensado nisso agora, no momento assim que eu comecei a pensar que a gente podia calcular, não é? Então era muito dinheiro para comprar. Eles não iam achar também, né? Tanto pão para comprar num lugar só.
Estavam lá no lugar deserto. Então Jesus estava apenas pondo à prova a Filipe. E chega André com uma solução, né? Senhor, tem aqui alguns peixinhos, 5 pães de cevada. E Jesus então mandou todos se assentarem em grupos de 50, outro evangelho fala 50, eram em grupos, né? E toda aquela multidão, e Jesus abençoou e repartiu, e todos ficaram satisfeitos. Almeida, século 21, traduz, todos ficaram satisfeitos. Então eu pensei neste hino, 407, ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração, que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto o seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Na verdade eu não pensei, na verdade acordei com esse hino. É coisa assim do Espírito, né? Do nada acordei cantando este hino. E aí eu trouxe essa meditação. Eu entendi que Deus queria que eu compartilhasse sobre este assunto. Até ontem eu não sabia ainda o que meditar hoje, mas quando eu acordei, é isso. Nós temos outras canções que falam sobre isso, como o hino que cantamos domingo, né? Irmão Gilmar e eu cantamos aqui com a congregação, Sou Feliz com Jesus, o hino 398, Sou Feliz. Expressa alegria, expressa a satisfação, que são proporcionados somente pela fé em Jesus Cristo. É uma declaração de confiança e gratidão que nós temos. Satisfação, né? Satisfação é ter a Cristo. Não há mais. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, som de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Se paz real, sim gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Ela não pode não, ela operou, não pode levantar a voz não. Resgatou lá do fundo do baú, né? 1970. Isso aqui, na verdade, era um cântico, um hino, né? Verdade. Então, veja, nós temos tantos hinos, né? Cânticos que falam sobre nossa felicidade, nossa satisfação em Cristo. E encontrar felicidade em Jesus é maravilhoso. É uma alegria, uma satisfação maravilhosa. Jesus me satisfaz. Satisfaz você completamente também. Primeiro que Jesus é suficiente para nos satisfazer, nos dar vida em abundância. Quando nós experimentamos a paz, a alegria e o contentamento em Jesus, é porque nós temos a fonte da verdadeira satisfação. João capítulo 6, 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Nós não lemos até lá o versículo 35, mas no versículo 35 Jesus disse, após a multiplicação, fazer a aplicação, fala, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Por isso nós podemos cantar, sou tão feliz, sou feliz.
Jesus me satisfaz. Segundo, porque ele é a fonte da água viva, não só o pão, né? Ele também é a fonte da água viva. Lá no diálogo com a mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus falou que ele é a fonte de água viva. Ele oferece a água que sacia a sede espiritual. Então ele revelou-se àquela mulher samaritana, nós conhecemos bem a história, né? E ele dizendo, quando a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, né? E Jesus respondeu, quem beber dessa, aliás, um pouquinho antes ele fala assim, quem beber dessa água desse poço, aí vai voltar a ter sede, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, terá uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então depois ela fala, dá-me dessa água, Senhor. Uma fonte para jorrar para a vida eterna. É isso que Jesus é para nós, uma fonte de água viva. Ele tem o poder de saciar nossa sede espiritual e de todos que buscarem Jesus. Basta buscarem Jesus. Jesus é a única fonte de vida, é o único lugar onde encontramos conforto. E todos que o buscam encontram conforto. Em João capítulo 7, 38, Jesus disse também, lá no último dia da grande festa, lá em Jerusalém, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38 ele fala, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Então nós temos em Jesus uma fonte de águas vivas e que estão fluindo. Isso simboliza a graça de Deus na nossa vida. Isso simboliza as bênçãos espirituais que Deus derrama em nossas vidas. Paulo, quando falava das bênçãos aos Efésios, ele falou assim, nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É dessa fonte que nós estamos falando. Essa abundância da graça derramada na vida dos crentes, que sacia a sede espiritual, que sacia, oferece a vida eterna. É uma fonte que nunca para de jorrar. Então, por isso, não há satisfação em nenhum outro lugar. O mundo nunca pode satisfazer a fome e a sede da alma humana. Por isso que os homens andam por aí insaciáveis. Pode ter o dinheiro que for, o prazer que esse mundo oferece, as oportunidades, os títulos, tudo que esse mundo oferece, toda a glória. Já viu? O homem que não tem Jesus, ele nunca está saciado. Ele nunca vai dizer, estou satisfeito. Ele acaba de comer, já está pensando na próxima refeição. Acaba de ter um prazer, já está pensando no próximo prazer. Uma conquista, já está pensando na próxima conquista, porque nunca está satisfeito. Mas como a gente tem Jesus, e tem experimentado a satisfação que o mundo não pode dar, é que a gente cantou, sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. A diferença é a fonte, e a fonte é Jesus. Quem busca nesse mundo nunca estará feliz, mas quem busca em Jesus encontrará a salvação, a paz, o prazer, essa conversão que é pelo amor de Deus, essa segurança, paz e fé que só há em Jesus. Que vamos assim seguir, sempre encontrando felicidade em Jesus, que é maravilhoso. Jesus é suficiente para continuar nos dando satisfação sem fim. Mesmo quando parece que já está no fim, Ele vai renovar mais uma vez a satisfação. Ela vai ser sem fim. Vai nos dar essa vida abundante, essa fonte de água viva que nunca para de jorrar, que é essa experiência de satisfação, de experimentar a paz, o amor em Jesus, o contentamento, que é uma doutrina, o contentamento. Paulo falava muitas vezes sobre isso, né? Tendo isso, tendo que vestir, tendo que comer, estejamos contentes. Ele fala, e ele estava contente em toda a situação. Então, isso é só o crente que experimenta, né? É uma fonte maravilhosa que nos proporciona satisfação. Sim, vamos continuar orando, agradecendo a Deus porque Ele tem nos dado essa satisfação e nós temos também o privilégio de levar isso a outras pessoas. Queira Deus que nossos familiares que ainda não encontraram, nossos amigos, vizinhos, colegas, queira Deus que eles também tenham
esse prazer, não em buscar, Jesus, me dá o pão de cada dia, mas Jesus, me dá o pão da vida. Não só buscar uma satisfação para a sede física, mas para a satisfação espiritual, e pedir a Jesus, através da oração e da fé, as bênçãos que só o Senhor pode conceder. Vamos seguir orando pelos nossos queridos. Alguns ainda não se arrependeram, né? E a gente deve continuar orando por eles. Um dia poderão também ter esse mesmo Senhor, que é Jesus e que satisfaz completamente. Amém.